dispensação da graça. Nós vimos lá em Efésios 3 que esse tempo é um tempo em que não foi manifestado a ninguém, e sim somente agora, por Paulo, ministro desta dispensação, chamada dispensação da graça de Deus, foi a ele confiada. Igreja não é continuação do Velho Testamento. Igreja não é continuação do judaísmo. Igreja não é Israel de Deus. Enfim, não tem nada a ver com o Velho Testamento. Nós havíamos falado ontem, haviam dois povos vistos aos olhos de Deus. Então havia dois povos diante de Deus no mundo. Quais eram? Os gentios. Israel e os gentios. Israel, povo de Deus, lugar do testemunho de Deus, aonde estava a mesa do Senhor, né, de Jeová. A mesa do Senhor estava lá no meio do povo de Israel. Eles eram o testemunho de Deus aqui nesse mundo. Tá? Então, quando se fala da mesa, a mesa já existia. O que é mesa? É o lugar do testemunho de Deus no mundo. E eles eram a mesa do Senhor no mundo. No sentido, lógico, como Jeová, né? Mas é o testemunho de Deus no mundo, eram eles. Então Deus olhava, havia dois povos, Israel e os gentios. Por isso que a igreja não é gentios e também não é Israel. Não tem nada a ver com Israel e também com gentio. Por quê? 1 Coríntios 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, são esses três que agora são apresentados. O judeu, o gentio, que são os gregos aí, é gentio, e o outro, igreja de Deus. O judeu permaneceu no seu lugar, como judeu, os gentios como gentios, e agora tem um novo elemento nessa história aí, que se chama Igreja de Deus. E a Igreja de Deus principiou-se lá em Atos, em Pentecostes, que foi no início tirada, né, os participantes começaram pelos judeus e depois pelos gentios também. Mas, deixar bem claro, não é continuação, é algo novo. É algo novo que foi tirado, ou melhor, que pessoas tiradas de Israel e tiradas dos gentios para fazer parte de algo novo. Isso é Efésios capítulo 2, lembra? Ele fala que dos dois povos fez uma nova coisa, que ele chama de um novo homem, que é a igreja. Então, dos dois, algo novo, não continuação, é algo novo. Então, hoje, aos olhos de Deus, nós temos gentio, judeu e a igreja de Deus, que é aí a igreja de Deus. Teve início com a vinda do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Outra vez, ela não toca aqui esse mundo. Tá? Por isso que ela está fora aí da lista da faixa do tempo, ela está fora, está para cima, porque não toca o mundo aqui. É algo fora do mundo. As coisas da igreja não são para o mundo. É algo celestial. E nós vemos figuradamente isso É figurado, gente, não é querer levar o pé da letra. Que eles se reuniam, né, nós vemos cenáculos, estavam em cenáculos, né? E era figura do quê? Que eles estavam fora do nível. O testemunho, quando caiu, isso está representado em figuras, em Atos capítulo 20, a partir do versículo 7, quando lá em Troas,
ou Troade, em outra passagem, em outra versão. Quando Paulo estava lá e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos, coisa e tal, e Paulo foi estendendo o seu discurso, tinha uma pessoa sentada na janela. Quem que era ele? Eutico. Decorrido ao longo do discurso de Paulo, o que aconteceu com Eutico? Caiu para fora. Caiu. E caiu aonde? Caiu aonde? No primeiro andar? Hã? Caiu no chão, lá embaixo no chão. E ele estava, que andar que eles estavam? Terceiro andar, ele caiu no nível do chão. Paulo é que desceu, pegou e falou, a vida nele está. Toma ele e volta e leva para lá outra vez. Então, irmãos, infelizmente na história do testemunho, a verdade de Paulo foi não tomada em consideração aquilo que Paulo estava falando. Esqueceram de dar ouvidos a Paulo e foram adormecidos na janela do mundo. Caiu para dentro, caiu para fora no nível do mundo. A graça de Deus, em 1822, 26, melhor dizendo, né, foi que desceu e pegou esse Eutico que estava sido dado como morto, porque estava no nível do mundo, sem nada, como morto, tomou e levou outra vez para esse lugar aqui. Então, figuradamente, as coisas de Deus, as coisas da igreja, né, pertencentes a esse tempo, elas não são do mundo, elas pertencem a esse lugar elevado, não tocam o mundo. O que faz esse Eutico ficar lá no chão é o sono e caindo no nível do mundo. Isso o que é? Religião. Não dá ouvido que Paulo está falando. Faz as suas próprias ideias, suas próprias religiões, e certamente sempre é assim. Vai pegar aquilo que é pertencente às coisas celestiais, puxa para trazer aqui para esse mundo. Então, irmãos, as coisas da Assembleia, na verdade a Assembleia, ela deve ter e tem esse caráter fora do nível desse mundo. Porque a figura é o vinho, é vinho, né? Embora, irmãos, não esqueçam de dar graças pelo cálice, porque a palavra fala do cálice que abençoamos. Agradecemos pelo cálice, mas nós sabemos que é figura do sangue. E sangue não existe um sangue, dois sangue, meio sangue. É o sangue. Então, pode-se repartir isso? Pode-se. O que não pode é dar uma tacinha para cada um. Isso está errado. Porque aí fala que a comunhão, não é isso que fala? Como é que fala o versículo 19? É a comunhão do sangue. Comunhão no sangue. Então nós temos comunhão no cálice. Não seria errado dar um cálice para cada um. Mas por necessidade pode se dividir? Pode. Então, eu estou chamando a atenção no sentido doutrinal para não, de repente, não fazer bobagem. Porque já aconteceu comigo de partir o pão, por exemplo, tirar a toalha que estava cobrindo assim, tinha 2 pães. Entendeu? Por quê? Porque não tem compreensão. Os irmãos ali, na realidade, estavam sem compreensão o que é o corpo de Cristo, na verdade. A doutrina dessa verdade, que há um só corpo, há um só pão. Então aqui é uma coisa. Agora 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26, por favor, é outra verdade que também veio por Paulo. Outra verdade também, que é a doutrina de Paulo. 1 Coríntios 11, 23 ao 26. O que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Este é meu corpo, que é dado partido por vós.
Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Aqui é a ceia do Senhor. Capítulo 10, mesa do Senhor. Capítulo 11, ceia do Senhor. A ceia do Senhor deve-se ser celebrada na mesa do Senhor. A ceia do Senhor, nós vemos que ela é comemorada, lembrada também em lugares do qual a expressão onde é a mesa do Senhor não é. Praticam-se a ceia do Senhor fora da mesa do Senhor. Por causa do quê? Por causa de divisões. É o que estava acontecendo em Corinto aqui, ó, versículo, nós não lemos, né? Versículo 20 aí, ó. 20 e 21. 11, 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Então não é a ceia do Senhor que eles estavam fazendo. Por quê? Porque estavam fazendo divisão, tomando antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, eles estavam numa divisão tal lá em Corinto, que eles estavam inclusive fazendo algo que era costume do judaísmo, que eles reuniam para comerem junto e celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, só que como estava em divisão, daí eles se antecipavam e não tinham uma harmonia de se reunir todos para celebrar. Por isso que ele fala, quando comer, esperar, no versículo 33, ó, 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. O que é isso aí? Ah, tá. A reunião, 10 horas. Vai começar a ceia 10 horas. Mas só tem 3 irmãos aqui. Vamos esperar chegar o resto. É isso que está falando, hein? É isso que está falando, esperar? Será que é esse tipo de esperar que ele está falando? Ou será que ele está falando outra coisa? Então vamos partir o pão. Partir o pão. Daí passa o pão, todo mundo pega um pedacinho de pão e fica na mão. Daí na hora que passou para todo mundo, pôs na mesa. Daí todo mundo tem que comer tudo uma vez só. É isso aí que ele está falando? Não? Opção lá. Também nada. Nem duas vezes. Então estou dizendo isso porque eu já vi uma vez isso aí. Partiu o pão, cada um pegou um pedaço e ficou assim. Eu peguei o pedaço, quase no fim da fila, peguei coisa e tal. Peguei comida. Peguei o pão, pus na boca e fui comer. Mas eu vi que estava todo mundo esperando, né? Não aconteceu. Depois eu perguntei, irmãos, vocês ficaram esperando o quê? Um que fala aqui, ó, esperar uns pelos outros. Que todos têm que esperar todo mundo pegar e todo mundo comer junto. Eu falei, mas por quê? Mas por quê? Eu falei, eu acho que tem que ser. Não tem doutrina. Se esperar, não é isso. Comer tudo parece que vai ligar tudo. Isso é um negócio meio. Não tem lógica, né? Então come lá, o pão passou, você pega o pão, come, passa, né? Não é assim? Vai passando, come, depois vai lá e toma o cálice, dá e passa também, toma-se. O cálice também não vai ficar. Então tem que dar um para cada um, para ficar esperando para tomar tudo junto. Né? Então tem que passar o cálice. O que ele está dizendo aí era justamente isso, que eles estavam divididos e tomavam cada um a sua própria ceia. Daí ele fala, não é ceia do Senhor que comeis, porque cada um está tomando. Ou seja, eles tinham que se ajuntar e todos juntos celebrar a ceia do Senhor. Juntos. Entendeu? Eles não podiam fazer isso separadamente. Eles tinham que, no caso aqui, esperar uns pelos outros. Eles tinham que reunir para partir o pão. Então isso eles faziam nesse evento. Só que Paulo está colocando algo mais aqui, ó. Versículo seguinte, 34 aí, ó. Mas se alguém tiver fome, coma em casa,
para que não vos ajunteis para condenação. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando for. Versículo 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhai dos que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Então, a ceia hoje, a de Paulo, né, a ceia do Senhor, que Paulo está estabelecendo para a igreja, ele está removendo tudo aquilo que era tradição e está colocando na mesa um pão e o cálice. É isso que ele está fazendo, está removendo tudo e está colocando um pão e o cálice. Essa é a ceia do Senhor. Nós partimos o pão, comemos o pão, semelhantemente o cálice, e essa é a ceia do Senhor. Isso é tudo isso. Não é só isso, é tudo isso é a ceia do Senhor. E o que envolve a ceia do Senhor? Agora eu pergunto, o que envolve a ceia do Senhor? O que faz parte desse evento, dessa reunião, vamos chamar assim, do partimento do pão? O que se faz numa reunião de partimento do pão? Além de partir o pão e tomar do cálice. Fazer a memória. Então, mas o que se faz? Lógico, nós estamos fazendo memória do Senhor. O que cabe numa reunião dessa aí? Louvor, adoração. Isso, daí louvor, adoração, hinos que se fala desse evento que nós estamos fazendo. Da morte do Senhor, do amor do Senhor. Né? Ninguém vai cantar aí na ceia. Vamos cantar Triste aridez é um... Ninguém vai trazer um hino de experiência cristã ou de oração. Né? Vai ser um hino de adoração ou de louvor. Então, na ceia do Senhor não é lugar, tampouco também, de a gente vir aqui e sentar aqui, particularmente, ficar aqui se lamentando pela semana que teve. Né? Teve uma semana meio desastrosa, né? E você não pode ficar se lamentando. Ai, Senhor, não é lugar para isso. Nós temos realmente muito que lamentar? Temos, mas não na ceia. Na ceia é lugar para que nós estamos aqui para lembrar dele. É a ceia do Senhor. Nós lembramos dele, na sua morte, o que ele fez por nós, o lugar que nós temos diante de Deus por causa disso aí. Enfim, é um momento que realmente redunda em glória para Cristo. Então não é a hora, embora eu tenha muito que pedir, não é hora de pedir, não é hora de se lamentar, é hora de agradecer. Essa é a ceia do Senhor. E quem que pode levantar para dar graça pelo pão? Ou seja, celebrar a ceia. Quem que pode fazer isso? Os irmãos que Quem? estão em comunhão à Que mesa? ouviram aqui? Não, está falando, tem um... Os irmãos que estão em comunhão à mesa? Mas quem? Qual deles? O irmão sentiu no coração. A ceia não é lugar de dons. Não existe dom de oração. Não existe dom de louvor. Então qualquer irmão, desculpa da expressão qualquer que eu digo assim, qualquer irmão pode dar um hino. Qualquer irmão, né? Como o seu irmão falou, que está em comunhão, que está à mesa do Senhor, pode levantar, orar, ou levantar e dar graça pelo ponto. Pode, não só pode, como deve. Né? Deve fazer, porque as irmãs não têm esse papel. Né? Quem tem o papel são os homens. Coríntios 14, quando fala da reunião de ministério. Lembra? O que fala dos homens lá? Tá, Coríntios 14, a reunião de ministério. Né? Vamos lá, vai. Reunião de ministério, vira a página. Versículo 29 até 34. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados.
E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. As mulheres vão fazer o quê na reunião do ministério aí? Elas ficam caladas. Ou seja, não é lugar da mulher ensinar na Assembleia. Certo? Quem que vai falar na Assembleia? Os varões. Falem 2 ou 3 e os outros ficam dormindo. Aí se estiver muito cansado, né, dorme. É isso ou não? Os outros julguem, irmão. É verdade? Falem 2 ou 3 e os outros julguem. E o que esses 2 ou 3 vão fazer? Falem. A mulher, irmãos, não fala. Agora você, irmão, falem. Não é isso que está falando? Fala, irmão. Ô homem, fala. Não é verdade? É isso que ele está falando. Fala. Não, senta na reunião, às vezes senta. E as irmãs ficam até torcendo na cadeira, porque ninguém fala nada. Ela não pode falar. E o marmanjão sentado lá não fala nada. E Paulo está falando, falem 2 ou 3. E os outros, julguem. O que é julgar? Ficar assim? Falou errado, é um sapatada na cabeça. Não é isso. É ficar atento naquilo que você está ouvindo. Se porventura o irmão falar alguma coisa que não está conforme as escrituras, você vai fazer o quê? Corrigir. Julgar. Esse julgamento não é julgar a pessoa, é julgar o ministério que está sendo falado, porque nós não somos divinos. Nós podemos errar. Eu posso errar. Já fui corrigido, graças ao Senhor. Eu devo ficar feliz por isso, não ficar humilhado. Tem gente que fica bravo. Tem gente que é corrigido e fica bravo. Entendeu? Nós somos passíveis de errar. E graças ao Senhor. Não, irmão? Ou assim, Então depende. depende do caso. Depende isso. Do que foi falado. Depende da gravidade, Da do gravidade erro. Porque tem coisa que o irmão falou, irmão, se pôs aí, eu não falou, irmão. Não foi assim, a coisa é assado aí. É verdade. De repente, até na próxima reunião, o irmão fala assim, ó, eu falei que era amarelo, mas não é verde. Esse fala em 2 ou 3 seria a quantidade, seria limitativo? 2 Não, ou 3? não. É uma questão de ordem. É uma questão de ordem para que não fique uma coisa estendida. Entendeu? Porque, vamos falar isso, porque esse tempo atrás, esses dias atrás, teve uma confusão na Assembleia, tem quase quebra-pau, desculpa a expressão assim, entre os irmãos, porque um quarto falou uma coisinha lá no meio, no final da reunião, ele falou também uma coisa, e foi, segundo o que me falaram, ele falou muito bem, encaixou certinho no meio do assunto lá. Quase que pegaram o quarto de pau lá, porque ele era o quarto, não podia, só 2 ou 3. Olha que coisa. Não, irmão, isso aqui é questão de ordem. Entendeu? Então quer dizer que não pode falar 2? Pode falar 1? Pode falar 1 ou não? Pode, então, irmão, isso não é. Pá! Então não pode, o irmão. É que nem acontece lá em Mineiro, o irmão levanta, fala a reunião inteira, vamos dizer que ele tem uma palavra para trazer, fala a reunião inteira. Vão o quê? Apedrejar ele? Não, deixa ele falar, ué. É por isso que é 2 ou 3, senão seria falem até 3. Isso, falem até 3, não é? É questão de ordem. Porque, o que ele fala o seguinte aí? O que é o versículo seguinte? Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Certo. E depois? Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros. Todos podereis. Todos aprendam. Todos sejam consolados. Entendeu? Esse é o ministério. Então pode, porventura, acontecer um quarto. Pode, irmão. Mas não acontece isso. Entendeu? Por quê? Agora, esse todos aí também, o que ele está falando? Que todos podereis. E isso também não é, irmão, democracia. Como já aconteceu. É difícil. O homem não tem jeito, né? Eu vou falar porque está aqui, todos podereis. Eu posso aí, tá vendo? Eu posso falar. Não é isso que ele está falando. Não é democracia. Porque todos podereis proferir. Então eu posso aí. Ninguém pode falar na Assembleia. O que ele está falando aqui, que todos os irmãos
tem o privilégio de poder ser usado pelo Senhor. Porque todos podereis, porque não existe uma liderança, não existe nada. O que existe é a direção do Senhor, no qual todos podereis profetizar. É isso que ele está falando. Segundo a direção do Espírito. Não é democracia. Então, se tiver uma assembleia com 300 varão, 300 querem falar, 4 dias falando. Então, mas é isso que eu falo, mas também não é assim, entendeu? No sentido, eu posso falar. Aí eu posso. Ninguém pode falar. Na verdade, ninguém pode. Nós temos o privilégio de ser usado pelo Senhor para falar na Assembleia. Não é democracia. Por que eu falei, eu joguei aqui para reunião, não? Por que eu estava falando? Não, joguei. Então eu pulei para cá, por que era, não? Perdi o pensamento, porque nós estamos lá, na verdade, né? Ô, Lemão, só dar uma explicaçãozinha aqui nesse versículo 31. Fala assim, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem, porque também quem está falando, na verdade, está aprendendo. Sim. Né? E entra no que você falou, não é eu posso falar o que está dizendo. O Senhor dá a palavra e Ele próprio está aprendendo o que Ele está falando, né? No início do capítulo, aí quando ele está falando de... Essa palavra profetizar, tá, irmão? Não é assim diz o Senhor, que não sei o quê. Não é isso. Profetizar aqui é falar a palavra de Deus. Proferir, né? É que na verdade mas é a questão que há uma solenidade nas coisas de Deus. Estou falando, nós entramos num patamar do qual nós estamos falando das coisas de Deus. Nós estamos na mesa do Senhor, falando das coisas dele, e tudo é dele. Então, isso deve ser feito em reverência, ao ponto tal que quando nós falamos, é atribuído para nós, inclusive, esse caráter. Entendeu? Não somente o proferir, né? Mas nós temos esse caráter de solenidade nas coisas do Senhor, né? Por isso que lá ele fala da ceia do Senhor também com solenidade, que eles não estavam tendo na ceia do Senhor, né? Versículo 14:3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que profetiza fala aos homens, certo? Então, abriu a Bíblia para ler e falar, nós estamos falando com homens. Fazendo o que com o que nós estamos fazendo? O que é? Edificando, exortando e consolando. O que é isso? São caráteres de reunião? Você acha que são caráteres de reunião? Reunião de edificação, reunião de exortação e reunião de consolação? Mesma palavra, cada um. Rica, né? Exatamente. A palavra que o irmão está falando ali, ela vai atingir todas as necessidades daqueles que precisam de exortação, do outro que precisa de consolação e do outro que precisa de edificação. A mesma palavra vai alcançar. Por isso que se deve fazer na direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que conhece as necessidades de cada um. Não é verdade? Então, está falando a palavra do Senhor e ela está buscando cada um aí e fazendo o efeito dela no coração de cada um. Consolando, exortando, edificando. Né? Esse é o caráter. Isso no dia da ceia. Não, eu estou falando aqui agora do ministério. Né? Do ministério. Aqui do falar. Aqui está falando de profetizar, de falar a palavra do Senhor. Né? Isso é na reunião que ele está falando. Nós falamos e ela vai fazer o efeito dela. Isso é ministério falado. Na ceia não tem ministério. Né? Na ceia é outro caráter de reunião. É o caráter do quê? De lembrar a morte do Senhor. Existem elementos ali que é o centro que nós vamos partir o pão e tomar do cálice. Por isso que eu perguntei, quem que pode? Começou aí o assunto, né? Quem que pode fazer isso? Qualquer irmão. Todo irmão. E o irmão que levanta para partir o pão,
Perdão. É o mesmo irmão que levanta para dar o cálice também, tá? Porque já vi isso aí também. Um levanta para partir o pão e o outro levantou para dar a graça pelo cálice. É errado. É o mesmo irmão que faz isso, ele faz. O pão, ele é pão antes, durante e depois. Certo? O pão que põe na mesa ali, ó, ele é pão, como o pão lá. É o pão aqui, ó, também. O pão é o mesmo pão antes, na hora que está lá, é pão também. Depois que partiu o pão, tudo, continua sendo pão. Certo, irmão? Então, não existe superstição na ceia do Senhor. Tá? Ninguém achar que vai levantar lá e aquele pão vai acontecer alguma coisa. E até muitos falam assim, nossa, eu preciso partir o pão, porque acho que partindo o pão vai engolir alguma coisa lá que vai melhorar a vida dele. Não é nada disso, gente. Por favor, não é superstição. Por isso que eu digo, 90% das religiões, coisas, é tudo superstição nas coisas de Deus. Sabe? Então, na ceia, irmãos, também é outra coisa que para nós devemos cuidar, que aquilo são elementos naturais e continuam sendo o que sempre são. Pão antes, durante e depois. O vinho antes, durante e depois. O que deve se tomar cuidado, logicamente, depois que partiu o pão, acabou a ceia, né? Vamos dizer, acabou de partir o pão, acabou a ceia, amém, acabou. O irmão deve ir lá retirar os elementos e levar para lá e não dar os visitantes bater papo, chega na cozinha, vamos comer o pão e tomar o vinho, ficar batendo papo. Não é, não são elementos para fazer esse tipo de coisa. Não se deve pegar essas coisas e dar para a criançada comer. Por quê? Porque é um pão da ceia. É pão igual? É pão, mas o ato feito é um ato de reverência. Né? Então, para a criançada que vê, uma criança vê, parece que não vê, né? Mas sabe muito bem, irmãos, que para partir aquele pão lá, o irmão lá, por exemplo, teve que pedir o lugar dele à mesa, teve que esperar, teve que ter um não sei o quê, para depois partir o pão. Então esse pão é muito importante. Na verdade, ela olha assim, esse pão é muito importante, para comer ele é muito importante. Só que na hora que acaba a ceia, toca, criançada, vamos comer, acabou. Daí fere a consciência da criança. Sabe, tudo aquilo, essa solenidade perde o efeito. E não devemos fazer isso. Então, isso que eu falo, não é superstição, não é que transformou alguma coisa, porque tem uma religião, sabe o que eles fazem com o pão depois da ceia? Sepultam o pão, enterram o pão, entendeu? A superstição é tanto que vai enterrar o pão. E não é nada disso, não virou nada aquele pão é pão igual. Só que por causa de consciência, ou das consciências, o irmão, que nem lá em Limeira, por exemplo, que é uma assembleia grande, o pão é grande, então normalmente se sobra bastante. O irmão que cuida dessa retirada, coisa e tal, ele embrulha e leva para casa dele. Lá na casa dele ele come a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, entendeu? Então é só isso, irmão, nós devemos tomar cuidado com as coisas do Senhor também nesse sentido, né? Embora não mudanças de coisa que vai acontecer, não é nada disso, é uma questão de reverência. Então, essa é uma verdade que veio por Paulo, que é a ceia do Senhor. E ele fala aí no versículo 23. O que ele fala aí? 11:23. Eu recebi do Senhor e também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 3. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, ou também vos ensinei, para a versão, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse. E continua. Pergunta: Paulo estava lá no dia que o Senhor foi traído? Não. Mas o que ele está falando aí? Recebeu o Senhor em glória, isso daí. Ele recebeu do Senhor, como nós estamos falando sempre isso aí, ó. Tudo que Paulo recebeu do Senhor foi lá, né? Foi do terceiro céu, né? Assim, ele chama isso, né, o terceiro céu,
Foi lá que ele recebeu tudo. E ele fala que ele recebeu isso também. Será que o Senhor fez uma ceia lá para dar para ele? É isso ou não? Não. Ele recebeu do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, vamos lá então. Vamos lá para Mateus 26. Mateus 26, versículo 26 ao 30. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu. E aos discípulos disse: Tomai, comei, isto é meu corpo. E, tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. 30. Tá bom, não temos cantado um hino para o Monte das Olimpíadas. É isso que Paulo está falando aqui, ó, que ele recebeu do Senhor, que também, que ele entregou o que ele recebeu do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele celebrou isso aqui, ó. Não é isso? Só que aqui que o Senhor fez, o que eles estavam fazendo aqui? O Senhor com os 11. Não com os 12, com os 11. O Judas já tinha saído. Lembrando a Páscoa judaica? Eles estavam, por isso que ele diz assim, ó. Versículo 26, o que ele fala aí? Quando comiam. Hã? E quando comiam. E quando? Quando. Enquanto. Não, e quando comiam. Qual outra versão aí? Também é igual. Enquanto comia. E olha lá, presta atenção. Enquanto Enquanto comiam, ou seja, eles estavam comendo, enquanto comiam, Jesus pegou um pão da mesa, não sei quantos pães tinham lá, mas ele pegou um pão da mesa, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, e passou para eles. Pegou um cálice da mesa, não é o cálice, pegou um cálice da mesa de vinho e falou: este sangue é o Novo Testamento no meu sangue, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, tal, e passa para eles também. Enquanto eles estavam comendo. E passou isso para eles. Por aqui dentro. E passou para que eles fizessem isso em memória dele. Ele estava falando para quem ali? Os judeus, para os 11 dos seus discípulos, e no caso eles eram apóstolos, né? Não só discípulos, eles eram apóstolos. E ele pede para que lembrasse dele. Então esse memorial que ele estava fazendo aí é um memorial segundo a ordem judaica. Né? Os 11, né? os apóstolos ali, no caso, eles estavam entendendo o que o Senhor estava fazendo. Não era algo desconhecido, como muitos falam, o Senhor fez aquilo, ninguém sabia o que ele estava fazendo, e sabiam muito bem o que o Senhor estava fazendo, só que era algo que estava sendo feito pelo seu mestre para os seus discípulos. Lê Jeremias 16, versículo 7, por favor. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Jeremias 16. Isso é isso aí mesmo. Jeremias é depois do Salmo. 16, versículo 7. Vê se é isso. O que fala aí? Não se dará pão. Pão. Isso, é isso mesmo. Então tá. Lê aí, por favor. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa de morte. Nem lhe darão a beber do copo de consolação, pelo pai ou pela mãe. Isso. Então, aquilo que o Senhor estava fazendo era o conhecimento deles. Porque os judeus faziam, eles tinham por hábito, por Jeremias aí, que ele está falando, inclusive, que enquanto eles comiam, mas era algo familiar, tá, irmãos? Era algo familiar, que quando morria um ente querido da família, enquanto eles estavam comendo as suas refeições, eles pegavam um pão e partiam o pão em memória do ente querido.
e pegava o cálice e tomava o cálice em memória do querido, do que faleceu, do pai ou da mãe. Então, quando o Senhor fez isso, ele estava pedindo a eles que eles fizessem isso em memória dele, que não era mais um caráter familiar, mas um caráter dos seus discípulos para com o seu Senhor. Entende? Então é isso que o Senhor estava fazendo aqui no nosso capítulo, né, de Mateus 26. Então o Senhor estava instituindo um memorial para que eles se lembrassem dele na sua morte. Porque ele fala isso, porque esse meu corpo que é dado por vós, e o cálice é o sangue que seja derramado. Aí a palavra do versículo, lá voltando lá em Mateus, bom, dá para entender isso que eu acabei de falar ou não? Do pão partido aí, dá para entender que aqui é outra versão, Jeremias fala meio esquisito, não se, como é que se dará se dó, não sei o quê. Como é que fala? Nada se lhes dará por dó, para consolar por causa da Não se dará por dó, né? Não se dará pão a quem tem, né? Então, voltando lá no Mateus 26, alguns têm ideia aí no versículo 29, alguns eu já ouvi, né, de irmãos inclusive, falarem que, então, um dia nós vamos celebrar lá com o Senhor, né? Porque o versículo 29, como é que fala aí? E digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Como é que fala aí, mano? Por favor. Igual, e diga-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, mas não está igual. Aí ele fala, beba de novo, não é isso? Hein, irmã? De novo. E não é de novo. Aqui tá diferente, meu. Porque na versão tava. Eu acho que você riscou, Marco. Não, aqui na outra aqui. É a mesma versão. A minha eu risquei, de novo também, só que eu já tinha riscado também. Aquele novo. Até aquele dia que beba, vírgula, Isso. novo, É, vírgula, vírgula. no reino do meu Pai. Aqui está assim. Porque a palavra aí, no grego, é kainos. Kainos não é de novo outra vez. É de uma outra forma. É uma forma diferente. Até que beba kainos convosco. Esse kainos é uma forma diferente. Então, é uma forma nova. Não é outra vez. Aqui na própria leitura ele dá a entender isso, ó. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, aí, novo, Vírgula Isso. novo. convosco no reino Isso, do Pai. exatamente. Então, é isso aí. E ele está falando aí, ou melhor dizendo, ele não está falando aí que ele vai, naquele dia lá no reino, ele vai celebrar a ceia outra vez. Ele não está falando isso, como eu já ouvi dizer. Então lá a gente vai, nossa, vai ser uma mesa enorme, né? Então até fala, nossa, vai ser uma mesa. Ele não está falando isso. Ele não está falando que vai fazer isso aí. Ele está falando que desse fruto da vide, não é isso? Leia o versículo, por favor, para ver. videira. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco no reino do meu Pai. Certo. Leia um versículo lá no Salmo 80, versículo 8, não é isso? Da Bíblia? Leia aí, por favor. Salmo 80, versículo 8. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. O que é isso, irmãos? Trouxeste uma videira ou uma vide do Egito, expulsaste as nações ou os gentios e a plantaste. O que é isso? Do Egito. Isso, tirou a vide do Egito, trouxe lá em Canaã, expulsou as nações e plantou ela ali. Não é isso? Ele está falando de quem? Israel. Então o Senhor está falando assim,
não tomarei do fruto da videira. Não é isso que ele está falando lá? Porque não tomarei mais do fruto da videira até aquele dia que hei de beber de uma forma nova desse fruto aí. De uma forma nova no reino do meu Pai. Quando que é esse tempo aí? Milênio. Inclusive ele está falando isso aí. Este cálice é o cálice da nova aliança. Como é que lê? Lê lá no Mateus 26. Esse cara que ele fala aí? Isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, é o sangue da nova aliança, ou o Novo Testamento, ou o Novo Pacto. As versões falam diferente, mas é a mesma coisa. É o sangue da nova aliança derramado em favor, como é que ele fala, hein? Derramado por muitos. Em favor ou por muitos. Para a remissão dos pecados. Pois vos digo que não beberei do fruto dessa videira ou da vide, até aquele dia que eu vou beber novo, não de novo, de uma forma nova no reino. Então ele está dizendo o quê? Que ele está tratando ali com Israel. O memorial feito realmente é um memorial, era um pão e o cálice que eles deveriam tomar. Mas ele acrescentou algo aí. Ele está falando que ele não tomaria mais do fruto de Israel, o fruto da vida, ele não ia mais tomar daquele momento em diante. Ou seja, ele ia parar de tratar com Israel. Até quando? Isso, até o reino, ele não ia mais tomar do fruto da videira. Ou seja, desse momento agora, porque ele sabia que ele ia tomar ali junto com eles, comer, sair com o monte das oliveiras, e o que ia acontecer com ele lá? Ele ia ser preso. Judas estava lá, do outro lado, vendendo ele por 30 moedas de prata e ia entregar ele no jardim de Getsemane. Foi lá buscar ele lá e prendeu. E daí começou a rejeição ao ponto de matar o Senhor. Então, ele estava cortando ali, de agora em diante, não beberei mais. Irmãos, quando nós ouvimos o Senhor falar isso, nós vamos entender que Ele é Jeová. É Ele que estava no Velho Testamento, foi Ele que pegou a videira do Egito, trouxe, estabeleceu, Ele era o Jeová. E Ele estava ali presente. Por isso que ele fala, eu não vou mais tratar com a vide, não vou pegar dos frutos, o fruto da videira, até aquele dia. Por quê? Porque eles não estavam dando fruto. Videira no caso, literalmente vinha. A vinha, de uva, do suco. É porque você lendo aqui, pensa que você ele está falando do cálice. O produto ali. Do produto, né? E não é, ele está falando de Israel, frutos de Israel, ele não tomaria mais os frutos de Israel. Porque ele eles, já de lado. porque eles não estavam. Qual outra figura de Israel também? Como árvores, vamos chamar assim. Figueira, né? Então, a vinha, aí, a vide, ela simbolicamente, eram os frutos que eles tinham que dar para o Senhor. Lá nos evangelhos, quando o Senhor foi, ele não encontrou fruto, o que ele foi buscar? Onde que ele foi buscar? Na videira ou não? Que árvore que era aquela que ele foi buscar fruto e não tinha? Numa figueira, né? Chegou lá, foi cheio de flores, cheio de folhas. Chegou lá, não tinha fruto. Lembra? O que era isso? Israel para testemunho. Não deu fruto, tinha só aparência, bonito, cheio de folhas, mas não tinha fruto. O que ele fez? Seca. Não é isso que ele falou? Seca. Então ele estava cortando Israel como testemunho para ele, tirar dele frutos para si, eles não estavam dando mais, que é a videira, e também a figueira não estava dando mais fruto. Tinha que ser cortada também. Então Israel estava sendo colocado literalmente agora de lado por aquele que era o Senhor de Israel. Então o Senhor Jesus não era apenas Jesus de Nazaré falando, Israel, não sei, não. Ele estava falando como o Senhor de Israel,
que ele não ia mais tomar do fruto dele, não. Até aquele dia, que é o dia que ele voltará para tomar. O que ele fala aí? Que aquele cálice era o quê? O que fala aí, Paulo? O cálice é o quê? 29. Não, leia aí, perdão. Não entendi o que você falou também. Versículo 28. Pode ler então, não sei. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Isso. É o quê? Sangue do quê? Da nova aliança. Sangue da nova aliança. Não é isso que ele fala? Existia igreja aí ou não? Não. A igreja foi aparecer depois, lá em Atos capítulo 2, que não, irmãos, não faz parte das profecias. Igreja não tem nada a ver com profecias. Igreja não tem nada a ver com o que o senhor está falando aí. Está falando de Israel. E ele está falando daquele sangue que era o sangue da nova aliança. E a nova aliança foi estabelecida com quem? Se tem a nova, porque teve a velha. Não é isso? Vamos ler o versículo. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 6. 6 em diante. Hebreus 8, versículo 6 em diante. Presta atenção, que interessante. É a carta, aos Hebreus. Dirigida aos Hebreus, cristãos, mas Hebreus. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança. Você não vai ficar ofendido? Lê aquela versão lá que eu tenho na mão lá. Por favor, lê para nós aí. Ó, presta atenção. A minha voz é um pouco mais. A sua composição. Qual que é o 6:8? Hebreus 8, versículo 6. 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Pode continuar. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Olha que interessante. Com quem que é a nova aliança aí? Israel, é bem claro o que está escrito aí, né? A velha foi feita com eles quando tirou do Egito, não é isso que ele está contando? Tirou do Egito, fez uma aliança, eles não permaneceram na minha aliança. Por quê? Era com base no quê? Na lei. Na lei. Então, agora o Senhor chegou aqui, o Senhor, né? Lá na ceia, ele chegou lá e ele estava dando a vida dele por quem? Lá, Mateus 26. E ele está falando que o sangue ia ser por quem?
para Israel, irmãos, viu? Tá? Esse sangue é o sangue da nova aliança. Aliança com quem? Israel, como bem claro Paulo, quer dizer, acredito que seja Paulo, né? Escreveu aos Hebreus. Então, o que é? É com Israel. Só que o milênio, né, que nós vimos lá que vai existir, o milênio vai existir, irmãos, porque Jesus morreu por Israel. Porque o seu Messias morreu por eles. Por isso que vai ter um milênio. Não, mas por que ele fala aqui? Na verdade, com base na lei, então, eles não seriam abençoados. Não seria Porque abençoado. a lei amaldiçoaria eles, né? Isso. E as promessas não viriam, Não viriam. porque era com base na obediência. Exato. Só que aqui, então, o Senhor morreu por eles podiam ser abençoados. Exato. Mas por que, então, as promessas são superiores promessas e não aquelas que já tinham sido prometidas, que vão se cumprir pelo sacrifício do Senhor? Ele fala superiores promessas, e não as que já tinham sido, não é? Então, mas ele está falando da igreja, daí. Da igreja sim. Mas ele está falando de Israel. O assunto, isso estou crendo, irmão. Aí ele está falando de Israel. Concorda comigo? Sim. Ele está falando daqui. Isso. Não está falando de lá. É porque talvez confunde por ser carta aos Hebreus, eles falam, tá tendo alguma coisa para a igreja e tendo essa mistura. Porque assim, por que o autor de Hebreus estaria escrevendo? Não, a minha confusão é que porque ele diz assim, ó, mediador de superior aliança, entendi. Uma aliança nova superior. Só que as promessas ele coloca como sendo superior também. As que já tinham superiores promessas. Então, porque é o seguinte, que diante da morte do Messias, da vida dele sendo dada, tudo ia se tornar de uma forma mais excelente. Entendeu? Tudo ia ser o quê? Uma forma mais excelente. Porque eles iam entrar, o povo dele, né, essa vida aí, vamos dizer, ia entrar no milênio de uma forma tão superior, ao ponto tal que o Senhor ia escrever no coração deles, nas suas mentes, que não precisaria ninguém dizer assim, ó, conhece o Senhor, porque todos iam conhecer Ele. Então, né? porque a promessa da igreja fala que é superior. Sim, da igreja sim, celestial. Bênçãos espirituais nos lugares São celestiais. celestiais. Mas a dos judeus era o quê? Material que já tinha sido prometida, não é? Que vão se cumprir. Prometida lá com Abraão. Isso, por isso que eu estou confundindo. Não, é verdade, irmão. É isso aí que tá. A confusão é essa. Que a promessa foi feita a Abraão, Isaac e Jacó e ao seu descendente, né? E também a descendência dele, que era isso que é o próprio Israel. Só que daí, quando o Senhor deu o passo para cumprir isso, começando lá em Canaã, etc e tal, eles se rebelaram no deserto e pediram lei. E o Senhor pegou e falou, então estou a lei. Então vamos fazer pela lei. Porque a promessa o que é? É incondicional. E eles não, eles quiseram ser merecedores daquilo. E o Senhor falou, então você vai ver, que não é assim. Então pela lei, o que eles fizeram? O que fala aí? Eles não permaneceram, eles falharam. Só que as promessas poderiam ser cumpridas por causa do quê? Por causa do Messias, por causa que como é que Paulo falou lá? Que é feita ao descendente. Lembra que estava aí que nós lemos ontem em Gálatas 3? Não, mas é ao descendente. É ao descendente. Então ele era o vaso da bênção. E Israel só poderia ser abençoado por ele. E ele ainda sabia que era o quê? Pela morte dele que ele ia ser abençoado. Por isso que ele fala, esse sangue é o sangue da nova aliança. Então tudo que eles iriam ser abençoados era com base o quê? Por causa da morte do Cristo. É a morte dele. Então havia necessidade que ele morresse para que pudesse existir um milênio. Olha que interessante. Havia necessidade que Cristo morresse. Falando uma coisa aí, você falou que quando eles queriam uma lei, porque eles queriam fazer algo para merecer, né? Lá. Isso, Deus deu a lei para eles, para Israel. Você falando, eu fiz com hoje também não é diferente.
quando os cristandade quer ser salvo por obras, que é quer fazer alguma coisa para merecer a salvação. Não mudou nada, por assim dizer, o homem. Exatamente. É a mesma coisa. Você lembra, por exemplo, olha que interessante. Eu estou dizendo isso porque quando o Senhor morreu lá nos Evangelhos, né, celebrou a celebração da morte, coisa e tal, ele estava tratando com Israel. Tá? Estava tratando com Israel. Por exemplo, quando o Senhor foi entregue lá para Pilatos, lembra? Os judeus entregaram para Pilatos para que fosse executado com a execução dos romanos, e não com o judaísmo, com a lei. Então Pilatos, quando chegou no acordo de crucificar Cristo, ele mandou crucificar e colocou em cima da cruz de Jesus, o que estava escrito lá em cima da cruz? Ele botou um título em cima da cruz dele. Como é que é? Este é Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E os judeus se queimaram, porque ele estava gozando deles, ó, o rei seu. Os judeus se queimaram, foram lá falar com Pilatos. O que falaram para Pilatos? Ele disse que era não escreva, este é o Rei dos Judeus, e sim o que ele disse que era Rei dos Judeus. Pilatos falou para ele assim: o que eu escrevi, escrevi. Era a voz de Deus falando que realmente aquele homem que estava na cruz era o Rei dos Judeus. Porque se ele não fosse Rei dos Judeus, não haveria bênção nenhuma para eles. Era necessário que realmente aquele homem fosse o Rei dos Judeus. Porque o reino desse rei está, os fundamentos do reinado vindouro foram lançados na cruz do Calvário. Então toda a bênção, por isso que ele fala, esse sangue é o sangue da nova aliança. Porque a morte dele, que ele ia efetuar, é a base de toda a bênção da nova aliança. Entende? É isso que ele está falando. Então ele realmente teve que morrer ali para que existisse o futuro, senão o futuro não ia existir. Para Israel. Então, eles voltarão ainda, né? Nós vamos aí passar pela grande tribulação, coisa e tal, e vão entrar no milênio, coisa e tal. Por quê? Porque Cristo morreu por eles. É com base no sangue de Cristo que eles vão entrar. Entende? A nova aliança, os fundamentos, é o sangue de Cristo, é a morte de Cristo. Por isso que ele está falando aí: não beberei do cálice da videira ou da vide até aquele dia que beba novo, de uma nova forma, com base o quê? Uma nova aliança, com base em coisas superiores. Por quê? Porque é meu sangue, é com base na graça que eles vão herdar tudo isso aí. Porque eu vou dar vida por eles e eles vão entrar por graça lá. É assim como nós hoje, não é assim? Por que nós temos esse acesso? Porque Cristo morreu por nós. Então, isso estou falando, os evangelhos, a ceia lá nos evangelhos era um memorial judaico. Certo? Então, vamos dar os passos agora para poder chegar na ceia do Senhor. Entendeu? Nós estamos voltando para trás. Então, foram memorial celebrados ali para eles. Irmão, a partir do ponto que tem Atos 2, seria o judaico ainda também? Então, isso eu estou falando. Então, vamos lá dar os passos seguintes. Vamos lá para Atos 2. Versículos final, né? 46 e 47. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comendo juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Versão. A igreja. Tira a igreja daí. Acrescentava-lhes o Senhor. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Não acrescentava a igreja. Logicamente, nós sabemos que é
à igreja que eram acrescentados. Mas eles sabiam que era igreja aí ou não? Nesse momento não. Ele ia por Paulo. Apesar de serem, não sabiam. Por isso que aí acrescentava o Senhor dia a dia que serão salvos. Mas aí eu quero dizer o seguinte, ainda era a forma judaica, porque perseveravam unânimes aonde? Na Assembleia, no templo. Que templo é esse aí? O presbiteriano, batista, qual que era esse templo aí? Jerusalém. Só tinha um templo, né? Eles eram judeus e iam lá no templo. Ainda é vizinho ali da morte do Senhor, é o vizinho ainda daqueles dias ali, que o Senhor foi no templo também, lá, lembra? Ia no templo, ia na sinagoga, tal. E aqui é a mesma coisa. Eles perseveravam unânimes no templo e partiam o pão, que é onde que eles partiam o pão? Na Assembleia, onde? Casa. Que casa de quem? Não fala aqui, né? Então, irmãos, aí não é assim, ó. Irmãos, nós vamos partir o pão aonde hoje, hein? Na casa de Pedro. Será que é isso que eles estão falando? Não. Eles partiam o pão nas suas casas conforme o memorial que o Senhor fez lá. Então, nas suas casas, eles reuniam, partiam o pão lá. Enquanto família, no caso. Mas eram os discípulos. Eram os discípulos que faziam, porque a diferença do Senhor lá, ele não fez em âmbito familiar. Ele fez como sendo o Senhor para os seus discípulos. E aqui eram os discípulos do Senhor que se reuniam nas casas e partiam o pão em memória do Senhor. Mas não era assim, a juntar todo mundo para partir o pão. Não havia esse caráter. Eles celebravam nas suas casas. Dá para entender ou não? Então é isso aí que acontecia. Então ainda era o memorial que o Senhor tinha instituído. Irmão, só voltando um pouquinho lá atrás, só para fazer uma anotação, quando você falou assim que foram os judeus que pediram a lei, naquele versículo diz assim, tudo que o Senhor disser faremos. É nessa parte que eles... Só para localizar. Exatamente. Então, daí, por exemplo, Corinto, lá que nós estamos vendo nossa carta de Corinto, eles estavam fazendo algo semelhante. Eles se reuniam lá para comer e celebrar a Páscoa. Celebrar a ceia, o memorial. Então eles reuniam, comiam junto, bebiam, não é isso lá? Por isso que ele fala, quem tem fome, come em casa. Por quê? Porque envergonhais a igreja de Deus, que comeis e até que se embriagam. Né? O que é embriagar? É pegar o cálice da ceia, não é isso que está falando. Eles comiam. Estavam comendo, bebendo juntos, e celebrava esse memorial, é desse jeito que eles faziam. Esse versículo a gente leu, Atos 2, 46 e 47. Esse 42 também está no mesmo caráter? Porque no caráter perseveraram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. Isso aqui Ainda era. Para nós hoje, nós entendemos o que está sendo dito aí. Mas eles ainda faziam nesse cara, por isso que fala ali que eles os coríntios estavam imitando eles, no caso. Perdão? Os coríntios estavam fazendo igual. Dando continuidade. Tem um nome isso aí. Tem um nome, eu não lembro esse nome dessa festa aí. Eles faziam uma festa e eles faziam esse memorial nesse evento. É um evento, entendeu? Que eles faziam. Então o que Paulo está fazendo lá em Corinto para nós? Tira tudo isso e ele fala, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E traz algo novo, irmãos. Estou falando. Ele não está emprestando do judaísmo o memorial lá. Dá licença aí, deixa eu pegar esse memorial aqui e eu vou trazer. Não é isso que ele está fazendo. Ele está trazendo algo novo. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que ele está ensinando? Que aquilo que o Senhor fez lá, porque ele falou a mesma coisa lá, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice e repartiu e disse, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e tomardes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Isso é Paulo, é a doutrina de Paulo. Ou seja, é o pão e é o vinho que nós comemos e bebemos até que ele venha. Anunciamos a morte dele, da qual ele está falando no capítulo 10, do um só pão, o cálice, e é só isso que nós temos. Esse é o memorial. Talvez a confusão, no 25 ali de Coríntios 11, é que fala assim, semelhantemente também, depois de cear, muitos que fazem essa confusão, depois falam, estavam comendo, eles estavam ceando. Não, é depois comer o pão. O pão. Porque ele fala bem claro, tomou o pão, repartiu e disse, comer, né? Não é isso que ele fala? Tomar e comer, isso é meu corpo que é dado por vós, né? Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear. Cear é o quê? Eu creio que é o pão, lógico. Tem que ser o pão, sabe? Porque o 26, o que ele fala? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciaram a morte do Senhor. A ceia do Senhor é isso aí, ó. É o pão e o vinho. É isso que ele está. Por isso que ele está falando, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Por que ele está falando que ele recebeu do Senhor? Porque era uma coisa nova, era coisa para a igreja. Entendeu? Ele não está emprestando, ele não está falando. Porque lá o Senhor falou para eles, ele não está falando, ele está falando que ele recebeu do Senhor o que ele estava ensinando agora para a igreja. O que é? Tira tudo isso e agora o que é o memorial? É o pão e o vinho. Então, até que o Senhor venha comer do pão e beber do cálice. Até que ele venha. Essa é a ceia do Senhor. É isso que ele está falando. Entendeu? Então, por isso que a ceia do Senhor é tudo isso aí. Entendeu? Não adianta querer enfeitar. Mas é o pão e o vinho. Vamos enfeitar ela. Vamos... Não tem que enfeitar. Com vontade, irmão. Quando fala examinar, se examinar. Isso. É isso aí. É o caso do que estava acontecendo em Coríntios, que eles estavam tomando da ceia de uma forma leviana. Por isso que ele fala que havia entre eles muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O que é dormir? Estava até morrendo por juízo de tomar a ceia de uma forma indigna. Ali é algo que você faz. Não é Coríntios 5 que outros fazem. Entende? Coríntios 5 o que é? É tirar uma pessoa, também é a doutrina de Paulo, hein? É tirar uma pessoa da comunhão por causa de um pecado. Não é Coríntios 5? O que aquele de Coríntios 5 cometeu? Fornicação. Uma fornicação tal, né, que era até entre os gentios era uma coisa escandalosa. O que tinha que fazer com ele? Perdoar ele e deixar ele lá? Tinha que tirar ele entre vós. Tirar do quê? Da comunhão deles, que eles não iam partir mais o pão com ele. Certo? Até que se arrependesse e voltasse outra vez. Logicamente que isso aconteceu, graças a Deus. Então ele foi tirado por uma forma disciplinar, porque não se portou como um cristão. Não é tirar da convivência, não, né? É só tirar da ceia. Não, tira da convivência. Tira da comunhão dos santos. Por quê? O que você está pensando? Não pode partir o pão, nesse sentido. Tipo assim, não poder só partir o pão, mas continuar vindo na Assembleia, um exemplo. Nesse sentido, acho que eu quis dizer. Então, mas, olha, é outra coisa, aí que está. Nós vamos impedir uma pessoa de vir à reunião? Não. Mas no caso desse, ele não tem mais comunhão com os irmãos. Ele está em forma disciplinar. Por quê? Ou seja, ele pode vir assistir uma reunião de assembleia. Pode. Só que ele entra, sentou no início da reunião, terminou a reunião e vai embora. Ele não participa da comunhão com os irmãos. Né? Isso é disciplina na assembleia, irmãos. Parece uma coisa meio desagradável, meio chata, e é, entendeu? E é, mas se não tiver isso, vai acontecer, sabe o quê? O que aconteceu lá atrás. Os irmãos reunidos ao nome do Senhor, não foram julgando, virou o quê? O que eles viraram? Os irmãos reunidos ao nome do Senhor. Não foi julgando, foi permitindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Virou o quê? Virou catolicismo.
catolicismo aí, sabe que eles são? Os irmãos reunidos no nome do Senhor lá no início. Por incrível que pareça. Isso é Apocalipse capítulo 2 e 3. Por isso que eu falei que uma das chaves de entender as Escrituras também é Apocalipse 2 e 3. É a profecia do testemunho do Senhor no mundo. Os irmãos reunidos virou o quê? Virou catolicismo, porque não julgaram. Então, disciplina na Assembleia, por isso que eu falo aquela história, fala em 2 ou 3 e os outros julguem. Sério, irmãos? Tem que julgar. Porque ali está falando o quê? De doutrina. Tem que julgar o mal doutrinal também. Não é só o mal moral, o mal doutrinal também. Então a disciplina tem que haver na Assembleia? Tem que haver na Assembleia, porque nós não devemos confundir a Assembleia com o reino dos céus. Capítulo 16 de Mateus, quando o Senhor falou com Pedro, versículo 18, Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tá, que pedra é essa? A pedra era o quê? A revelação que ele tinha acabado de falar. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que o revelou, mas meu Pai que está no céu. E também vos digo, né, que sobre essa rocha, com essa pedra, né, edificarei minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Não é isso? Próximo versículo. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Dar-te-ei as chaves aonde? Da igreja? Do reino dos céus. O que é ainda? É o do céu lá? É como falam aí as coisas aqui. Pedro está lá na porta do céu lá e ele deixa entrar quem ele quer ou não quer. Será que é isso aí que está falando ou não? Não. Põe para dentro da igreja quem ele quer, quem ele não quer. É isso que está falando ou não? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que é o reino dos céus? Vamos lá, Mateus capítulo 13.